A sua área sentimental não é uma miséria. E esse vídeo ele tem um propósito de ser cura nas nossas vidas. E também é um vídeo continuação de um outro vídeo que eu postei, que eu gravei falando sobre solteira na igreja. Será que é só eu? E eu deixei aqui o link desse outro vídeo, esse é a continuação dele. E nesse vídeo eu desejo abrir o meu coração para que realmente possa ser um instrumento de cura na vida de muitas meninas, de muitas mulheres que estão frustradas porque estão solteiras. E a pergunta que ecoa dentro do nosso coração, além dessa, né? Solteira na igreja, será só eu? É a pergunta de, será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se importa com as minhas orações, com a minha espera, com as minhas humilhações? E eu gravo esse vídeo em junho de 2026. Eu ainda estou vivendo um processo de curas e espera na presença do Senhor. E quando Deus começou a me direcionar para poder vir para a internet, compartilhar esses testemunhos, todos os processos de cura, de florescimento enquanto eu espero, que eu tenho vivido com o Senhor, a primeira pergunta que eu, Ju, fiz para Deus foi: Pai, como que eu vou para a internet gravar algo, sendo que eu não tenho um testemunho apalpável, eu não tenho o grande tchan, a cereja do bolo para contar para as meninas? E o Senhor me deu esse direcionamento, de vir para as redes sociais, para o YouTube, compartilhar os vídeos e contar do meu testemunho de espera e das curas que o Senhor já fez na minha história, para que as pessoas, quando me ouvirem falando, elas não olhem para mim e digam: para você é mais fácil. Para que nós possamos nos enxergar no mesmo patamar, olho no olho, processo em processo. E eu estou aqui como alguém também sensível e vulnerável a muitos conflitos internos, mas que hoje, na presença do Senhor, depois de viver o meu processo de espera tão doloroso, tão triste, tão escasso, tão miserável, o Senhor tem plantado flores nos meus dias. E eu tenho vivido experiências com Deus, com a vida, que me tiram de uma caixinha, de uma prisão, podemos dizer assim, de um porão, que me faz olhar para a minha história somente com uma vida sentimental. Hoje o Senhor tem me feito me enxergar completa. Sabe, eu sou empreendedora, eu sou serva do Senhor, eu sou missionária, eu já tenho uma família, eu tenho minha mãe, meu pai e meu irmão. Talvez você tenha uma família disfuncional e pensa: eu queria tanto ter uma família, e é realmente entendível o que você quer viver, e é muito lícito, e é uma bênção. Mas se você olhar para o lado, talvez você não tenha uma família materna, ou uma figura materna, uma figura paterna do seu lado, mas tem uma família de amigos, tem uma família próxima a você, e você pode florescer junto com essa família que o Senhor te deu. Uma família de igreja, uma família que talvez não seja de sangue, mas seja de consideração. Então, muitas vezes a gente se encaixa a viver somente numa espera, como se a nossa vida girasse só em torno de ter uma outra pessoa. Isso faz com que os nossos olhos se entristeçam, com que o nosso coração fique ansioso e que a nossa mente fique perdida no meio de tantos processos que nós estamos vivendo como mulheres, como pessoas, como seres vivos, né? Viver é estar ali literalmente exposto a uma vida cheia de conflitos. Só que a gente acha que é porque nós estamos solteiras que a nossa vida está cheia de conflitos, quando na verdade as casadas também estão vivendo muitos conflitos. E a gente se fecha dentro desse porão da nossa alma a viver uma vida em total miséria. No outro vídeo que eu gravei, que eu deixei aqui embaixo o link, eu falei exatamente sobre isso, sobre o tempo de espera, sobre os motivos. Será que é só eu que estou solteira na igreja? Será que o problema sou eu? Será que eu tenho uma lepra? Será que é o meu passado, o meu temperamento? O que tem de errado comigo? E no outro vídeo eu falo sobre tantos porquês nós ainda estávamos solteiras na casa dos mais 30, dos mais 35, independente do nosso passado. No outro vídeo a gente fala também sobre o tempo proveitoso e o tempo perigoso, que é o tempo de esperar no Senhor. Proveitoso porque na palavra do Senhor vai nos dizer que cabe às solteiras viver para a glória de Deus, cuidar das coisas do Senhor. E de fato, enquanto solteiras, nós não temos tantas responsabilidades e podemos e devemos conquistar muitas coisas. É um tempo de conquista. Mas, por outro lado, também é um tempo perigoso, porque aflora muitas carências, muitos desejos que, quando a gente pensa que Jesus não está suprindo esses desejos, a gente toma decisões que muitas vezes vão nos tirar da presença do Senhor ou vai manchar ainda mais a nossa vida e o nosso propósito. Casar errado dá um baita de um trabalho. E porque o tempo de espera é perigoso, muitas de nós não está vivendo esse tempo completo. Eu uso até uma linguagem figurativa de falar que o tempo de espera é como se fôssemos um bolo, né, em preparo. Se a gente sai antes do tempo, a gente sai mole, saímos imaturas. Se a gente sai depois do tempo, a gente também sai queimadas. Então, Deus sabe o tempo certo de nos tirar desse forno de espera. E precisamos confiar nesse Deus que é autor de histórias de amor. Então, nesse outro vídeo, a gente vai destrunchando sobre essa pressão de vivermos enquanto solteiras na vida social.
e muitas pressões de lideranças, de família, e as nossas próprias pressões nos impulsionando ali a tomar algumas atitudes que podem prejudicar para sempre a nossa história. Então, estar solteira na igreja não é só você. E ali eu vou destrunchando aquilo que o Senhor foi ministrando ao meu coração durante esses anos de espera, para que nós possamos literalmente vivermos a vida, sair desse porão da alma e vivermos como protagonistas, as donas da nossa própria história e mover literalmente o nosso corpo a estarmos onde Deus quer nos enviar, porque grandes portas vão se abrir, grandes conexões vão começar a acontecer quando a gente entende que a vida enquanto solteiras é para ser vivida. Eu faço também um paralelo no outro vídeo, estou contando de forma bem resumida, porque o tema desse vídeo é outro tema. Falo no outro vídeo que muitas vezes nós colocamos um tempo determinado para estarmos solteiras. Então, se eu determinei que estar solteira é só até os 20 anos, se eu passei dos 22, dos 23, eu começo a ver que esse tempo eu tô como um produto fora da validade no mercado. Porque eu começo a projetar todas as demais conquistas que eu quero ter na vida de casada. E eu paro, estabilizo. Já que eu não tô casada, eu não vou fazer mais nada. Eu só vou ser feliz quando entrar um príncipe encantado na minha história, como nos contos de fadas, que a gente cresce ouvindo. E eu só vou ser feliz de fato, eu só vou conquistar muitas coisas na minha vida, só vai ter graça na minha vida no dia que eu for casada. Quando, na verdade, não existe um tempo de validade, né? A nossa cultura tem mudado bastante, então os casamentos têm acontecido com uma faixa etária de idade cada vez mais avançada. E então nós devemos e podemos nos posicionar enquanto solteiras para vivermos uma vida que glorifica a Deus. E é nesse mover de ir para lá e para cá, de estar atentas à voz do Senhor, nosso Deus, que fala: filha, vai em tal lugar, filha, sai desse ciclo, sai dessa mesa, se levante, se mova, que as coisas vão começar a acontecer, se conectar com mulheres solteiras, com moças também solteiras, sair desse contexto na qual a gente olha para todo mundo casando, descasando, sendo mãe, tendo filhos, e faz com que a gente se sinta um peixe fora d'água, quando na verdade o Senhor tem um leque de oportunidades para nos abrir diante dos nossos olhos e nos fazer nos conectar com pessoas que estão vivendo o mesmo nível de espera que a gente, e uma ir fortalecendo a outra. Não é a gente se conectar com mulheres que estão solteiras, mas estão vivendo uma vida devassa, para te poder estimular também a furar princípios enquanto você espera, e estar com pessoas que também estão esperando no Senhor e têm a mesma visão, a mesma espera e têm o mesmo Deus que o seu. Isso muda vidas, isso transforma o nosso processo solitário em um jardim que começa ali a literalmente fazer do nosso tempo de espera um tempo de propósito. Hoje nós estamos falando nesse vídeo, na verdade, de um outro, como se eu estivesse abrindo, dando um zoom no outro vídeo, e agora nós vamos falar um pouco desse tempo perigoso, de um tempo que muitas vezes torna a nossa espera uma espera miserável. O que seria uma área sentimental miserável? A miséria é a escassez, é pobreza extrema, é quando nos falta recursos básicos para uma vida romântica, produtiva, florida. E uma das coisas que o Senhor falou muito ao meu coração é que eu pensava que eu só teria uma vida sentimental boa, florida, para ser digna de contar um testemunho, quando de fato eu casasse ou quando eu encontrasse alguém. E o Senhor foi falando comigo que contar um testemunho na minha área sentimental, na minha vida sentimental, era contar o testemunho de que a minha espera era saudável. Porque muitas vezes a gente pensa assim: eu só vou ter credibilidade para poder falar da área sentimental se eu casar, se eu tiver alguém do meu lado. Mas não, a área sentimental é quando os nossos sentimentos estão equilibrados. É quando a minha espera não é uma espera doentia, é uma espera saudável. Saudável que vive. Um corpo saudável é um corpo que funciona, é um corpo que vai, que volta, que alcança, que conquista, que abre ciclos novos, que entende novos direcionamentos do Senhor. É um corpo em movimento. Então, uma vida sentimental saudável é uma vida sentimental em movimento. Mas quando nós estamos vivendo uma vida miserável, a nossa vida não se move e a gente se prende a bloqueios extremos que faz com que a gente se feche a viver uma vida em extrema pobreza. E nessa vida sentimental miserável, onde faltam os recursos básicos para uma sobrevivência, para um corpo saudável em movimento, para uma vida que glorifica a Deus mesmo enquanto solteiras, é onde estão as nossas carências, as nossas depressões, as nossas solidões, existe a palavra, meu Deus? A nossa solidão, é onde está a pressão de todos os lados, as nossas próprias pressões, a tomar uma decisão que muitas vezes não é a decisão que o Senhor tem, é onde estão os pensamentos de suicídio. A gente se sente tão solitária, tão envergonhada perante a sociedade, que a morte parece ser a situação que vai colocar um fim nessa dor. É um tempo de total escassez, onde a gente acostuma viver com os nossos bloqueios. Então, às vezes, nós viemos de uma história do passado, de um relacionamento tóxico, e a gente acostuma a acreditar que padrão de relacionamento é aquilo que nós vivemos. Então, eu me permito viver essa vida sentimental miserável, cheia de bloqueios, cheia de inseguranças, cheia de uma má visão de um relacionamento saudável. Então, eu não permito que a minha visão seja curada. Então, eu acredito que somente aquilo que eu vi e vivi naquele relacionamento passado é o padrão de relacionamento. Então, eu vivo com medo de ser traída de novo,
novo, eu vivo com medo de ser agredida de novo, eu vivo com medo de ser humilhada novamente, porque eu acredito que o único padrão de relacionamento que eu vivo e que eu mereço é o padrão que foi me marcado no relacionamento passado. Então a minha vida sentimental se torna essa miséria no sentido de embora eu queira ter alguém, eu sempre espero que esse alguém vai me ferir de novo. A vida sentimental miserável são pessoas que estão aceitando a continuar a permanecer presas em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, em relacionamentos agressivos, marcados por traições, por violência doméstica, porque a nossa vida se torna miserável. E eu penso que eu não consigo viver sem aquela pessoa, porque a vida miserável, ela me falta recursos suficientes. Então eu acho que a presença daquela pessoa é o necessário, é o suficiente para mim, por mais que ele me machuca. Pior seria sem ele. Então eu aceito coisas que eu me presto a achar que é padrão de relacionamento, porque eu não me vejo digna de viver uma vida sentimental próspera. Então a miséria se torna parte da minha vida, da minha funcionalidade, da minha visão. E isso faz com que muitas de nós, mesmo não estando bem acompanhadas, a gente sempre espera migalhas de amor. Então se o cara, tipo assim, deu o mínimo sinal de que tá afim de você, você já se entrega, já mergulha naquela bacia rasa, porque nós estamos sempre esperando pouco de um Deus que pode nos dar uma vida sentimental saudável. Ou seja, podemos receber muito de um Deus que pode literalmente nos dar muitas coisas. Então a vida sentimental miserável é essa vida marcada pela dor, por uma espera dolorosa, por uma espera pesada, por uma vida que parece que tudo circula somente em torno de um relacionamento, de uma pseudo-pessoa. Independente se você já conquistou um diploma, se você já tem tá ali conquistando as suas coisinhas, você chega no secreto do seu quarto e se sente frustrada. Não importa quantas coisas nós conquistamos, a gente sempre vai ter um segredo que vai escorrer lágrimas dos nossos olhos. Eu sou um fracasso na área sentimental. Eu sou indigna de ser amada. E isso, gente, faz a gente se sentir tão vulnerável, tão pequena. É uma vergonha perante a sociedade, porque quando a gente passa da casa dos mais 30 e vai subindo 30, 35, 40, 45, e as pessoas olham pra gente e ainda nos vê solteiras, as pessoas olham pra gente e a gente interpreta o olhar delas como se elas estivessem olhando a gente de cima a baixo. O que essa menina tem de errado? Quantas vezes as pessoas chegaram em mim e falavam assim: Ju, mas por que você não tem ninguém? Você é tão bonita, você é tão produtiva, você é tão bênção na presença de Deus, você faz viagens missionárias, você é empreendedora, você anda bem arrumada, por que você tá solteira? As pessoas queriam saber aquilo que nem eu conseguia responder, aquilo que eu perguntava pra Deus. E isso gerava em mim muitos gatilhos. E eu fui me fechando dentro de um porão. Eu fui querendo me esconder, eu fui querendo, assim, sumir da sociedade. Eu tinha quando eu tinha festas de amigas minhas e tava todo mundo namorando, eu tinha tanta vergonha que às vezes eu queria nem ir nos eventos. Porque eu tinha que lidar com as minhas próprias pressões. Eu não era nem inveja das minhas amigas, porque desde muito cedo o Senhor sempre começou a trabalhar comigo o sentimento da inveja. E eu li a palavra de Deus falando que a inveja é podridão nos ossos, e eu sempre falo com o Senhor: Deus, eu não quero paralisar a minha vida por causa da inveja. Então eu sempre lutei muito para que eu não tivesse inveja das pessoas, mas eu tinha as minhas próprias pressões. Senhor, como que eu lido com uma festa, com uma situação que eu sou a única solteira? Como que eu saio? Como que eu viajo com as minhas amigas, sendo que eu sou a única solteira? E aquilo me deixava um pouco frustrada e envergonhada de me apresentar perante a sociedade em certos eventos. E aí a gente vai se fechando cada vez mais nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias pressões e nas nossas próprias perguntas para Deus. Deus, por que eu não consegui alguém? Por que eu não sou digna de ser amada? Isso faz com que a gente viva uma vida em total miséria, porque a gente vai se prendendo. E estar solteira, embora tenha o tempo proveitoso, como eu falei no outro vídeo, e eu acredito fielmente que há um tempo proveitoso de muitas conquistas, mas também chega um momento que a gente conquista muitas coisas, e com quem que eu vou dividir essas conquistas, Senhor? Deus, e a próxima fase da minha história? E a próxima temporada? Quando é que vai chegar? E aí não se torna fácil lidar com o tempo perigoso. Lidar, primeiramente, com as pressões da nossa própria mente. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus se importa? Será que Deus ainda tem alguma pessoa para minha vida? Lidar com a pressão das pessoas, porque tá todo mundo perguntando: por que você tá solteira? E aí? E os namoradinhos? E vem as pressões das pessoas que, às vezes é por maldade, as pessoas querem realmente fazer um tipo de pressão que vai te pressionar a ficar constrangida. Mas tem pessoas que perguntam porque quer nos ajudar, porque quer entender, porque elas olham pra gente e realmente não conseguem entender como você é tão bonita, tão nova, tão cheia de vida, tão madura, tão intelectual, tão maravilhosa. Não tem uma pessoa, as pessoas querem entender aquilo que nós também queremos entender. E elas vão nos pressionar a ter essa resposta, como se nós soubéssemos das respostas das perguntas dela. Na verdade, a gente não tem nem as nossas. Então, às vezes, lidar com as pressões dos outros não somente são pessoas maldosas que querem invadir a nossa privacidade, são pessoas que querem também o nosso bem. Estar solteira é lidar também com muitos preconceitos, tanto dentro quanto fora da igreja. Quantas vezes eu cheguei na igreja para humildemente e educadamente cumprimentar um irmão, e a esposa olhava para mim e falava,
olhava pra ele e dava aquele sinal de repúdio, porque eu estava cumprimentando como se eu tivesse uma lepra. O fato de você ser solteira acima dos 30 anos, eu acho que acredito que até menos também, as meninas dos mais 25 já começam a sofrer esse preconceito, já começam a vivenciar esse preconceito, no sentido de que muitas pessoas acham que porque nós estamos solteiras, nós somos um perigo à vista andando pela igreja, tanto na igreja, né, tanto fora dela. Então, eu senti esse preconceito muito mais na igreja, eu posso ser muito sincera com vocês. Um preconceito que muitas vezes me fazia não querer ir em cultos de mulheres, não querer estar em rodas de mulheres na igreja, porque, eu vou estar ali, mas a fulana não gosta de mim, não vai com a minha cara. Então, esse tempo de escassez, de miséria, fazendo a gente se recuar de muitos lugares que é pra gente estar, mesas que simplesmente é também pra gente estar, mas por conta daquilo que vai povoando a nossa mente. Hoje, eu não sei discernir se tudo que eu vi de fato é verdade ou se foram frutos da minha imaginação, porque também acredito que muitas coisas, o medo de ser rejeitada faz com que a gente já imagine, já veja situações onde não existem nada. Mas, ao mesmo tempo que eu sei que eu vivi muitos preconceitos na igreja, eu também imagino que muitos eu criei na minha própria imaginação, porque a nossa mente, ela mente o tempo todo. Mas, de fato, eu senti muitos preconceitos bem visíveis na igreja, quando pastoras não gostavam de ver os maridos me cumprimentando, e eles sendo pastores e eu sendo uma ovelha, e elas achavam um absurdo, porque me viam pejorativas, né? Porque realmente existem muitas mulheres na igreja, solteiras, que estão desesperadas e mancham a sua própria reputação, e infelizmente quem vem atrás delas leva essa mesma reputação. Só que muitas vezes eu não dava nenhum sinal de que eu estava ali tentando roubar marido de ninguém, e as pessoas me viam como essa lepra, como essa pessoa que estava ali em alto risco, sabe? Como se eu fosse um risco para o casamento das pessoas, quando na verdade só Deus e eu sabíamos do que eu carregava nos meus processos, do nível de santidade que eu queria levar esse processo de espera. Só que não é uma coisa que a gente tem que ficar provando para todo mundo. Infelizmente, se a gente tem que passar por essa situação, que a gente passe e saiba se posicionar ainda mais em santidade perante o Senhor, para que na nossa defesa a gente não atrapalhe o nosso processo de espera em Cristo. Então, eu vivi muitas situações, houve uma situação também dentro da igreja que as pessoas estavam indicando o meu nome para ser líder de um departamento de jovens, e uma pessoa falou assim, não, ela não pode ser líder porque ela não é casada. Então, assim, naquele momento, aí eles colocaram um casal, casados, né, recentemente casados, que não tinha, assim, nenhuma dinâmica com os jovens, que não tinha nenhum amor por aquilo, que não tinha um chamado, literalmente, para poder ser líder de jovens, e colocou eles porque eles eram casados. No fim de tudo, eu também tive que ser incluída na equipe de jovens, porque eu tinha mais dinamismo com os jovens, e, embora eles fossem os líderes, tudo que acontecia passava por mim. Ju, o que você acha? Porque eu tinha mais desenvoltura com aquilo. Então, até o fato de não ser casado me impediu muitas vezes de ser bem vista para assumir cargos de lideranças na igreja. Então, estar solteira nessa faixa etária, né, mais madura, faz com que a gente lide com um monte de pressão, ter que barrar um monte de homem que chega na nossa vida porque essa pessoa é solteira. Parece que a gente não tem cerca, né? Então atrai uns homens que não tem nada a ver com a nossa história, umas conversas que eles se acham na liberdade de entrar e invadir nossa privacidade, porque ela não tem ninguém, então ela é como um lote vago sem cerca. Eu posso entrar e colocar o que eu quero na história dela, ou colocar o lixo que eu quero nas conversas. Então a gente tem que ficar ali se esquivando de homens sem noção, a gente tem que ficar se esquivando de um monte de gente que quer o tempo todo apresentar alguém. Nossa, eu conheci um fulano que é solteiro, é a sua cara que quer te apresentar, e o fulano não é a sua cara, e você tem que estar falando, não, irmã, eu não quero que você apresente a ninguém, deixa que Deus se apresenta, deixa que Deus faça as coisas no tempo dele. Então, estar solteira acima dos 30 anos tem muitos conflitos internos, tem muitas pressões, tem muitas dúvidas. Será que Jesus ainda me ouve? Será que ainda tem alguém pra mim? Será que um parzinho de meia perdido por esse mundo? Será que na Inglaterra Deus pode enviar um inglês pra minha vida? Porque eu olho pro meu redor, eu olho pro contexto que eu vivo, social, da igreja, da minha família, da minha vizinhança, do meu serviço, e eu não consigo ver ninguém que atrai os meus olhos, ou se atrai os meus olhos, eu não atraio aquela pessoa. Então, é um tempo de total falta de recursos básicos para que eu acredite que Deus ainda tem uma história de amor para minha vida. É onde entra tanta solidão, tantos choros, tantas respostas de orações que não foram respondidas ao longo do tempo, tantos propósitos que eu fiz e que parece que Deus não os recebeu e eu fiz em vão. Tantas renúncias, porque muitas vezes a gente renuncia uma pessoa bacana porque você sentiu Deus falando com você que não era aquela pessoa e você renuncia a ela, e aí passa um tempo, você pensa assim, se eu renunciei, Deus vai enviar uma pessoa pra minha vida daqui a pouco tempo, e o tempo passa e fala, poxa Deus, eu fui fiel, eu te obedeci, mas por que não veio? Gente, eu não tô aqui nesse vídeo pra poder trazer explicações, eu não estou aqui pra poder, infelizmente, talvez eu esteja até frustrando algumas de vocês, mas eu não poderia jamais vir aqui profetizar casamento. Eu estou aqui para falar sobre um processo de espera que precisa ser em total movimento. Esse vídeo, ele vai falar que, embora a gente tenha muitas dores, embora só você sabe o que você sente, como eu sei o que eu senti, que eu sinto ainda, por mais que o Senhor já tenha me processado em alguns processos, o Senhor ainda está nos chamando para vivermos uma vida em movimento.
a entendermos que enquanto solteiras, a nossa vida sentimental pode e deve ser uma vida florida, uma vida próspera. Eu amo muito, eu vou até colocar aqui a imagem, porque muitas vezes a nossa vida se torna um jardim seco, um jardim abandonado, um jardim cheio de sequelas do passado, cheio de tristeza, cheio de marcas. Às vezes você pode olhar pra você e falar assim, Ju, mas eu já tô com mais 30 e eu nunca namorei. Então o meu jardim, ele não tem marcas de um relacionamento passado, mas tem marcas do tempo de espera, do tempo de escassez. Então muitas vezes o nosso jardim de espera, de encontro com o Senhor, ele vai ser um jardim abandonado. Um jardim escuro, um jardim sem beleza. Mas quando a gente entende que quando o jardineiro Jesus entra para nos cuidar como jardim selecto, a palavra do Senhor vai nos dizer isso, em Cantares, se não me engano, vou colocar aqui o versículo, nós somos um jardim regado e cuidado pelo Senhor. A nossa oração, quando a gente entende que nós podemos viver uma vida sentimental enquanto solteiras, produtiva, a nossa oração precisa mudar. Em vez de ficar rodando a minha vida inteira em torno de uma única oração, Deus me traz um marido, começa a ser Deus me floresce enquanto eu espero. Movimenta o meu corpo, movimenta a minha história, movimenta os lugares que eu estou, me faz entender quais são as mesas que o Senhor quer que eu esteja, quais as que o Senhor quer que eu levante, para que a minha vida se torne uma vida produtiva, florida. Jardineiro Jesus, entre no meu jardim, põe vida onde há morte, planta novas experiências, novas expectativas, me faça usar os meus dons, os meus talentos para a glória do Senhor. E eu não me refiro somente a usar dons e talentos dentro da igreja, não. Eu estou falando de usar dons e talentos para você ser uma grande e excelente profissional, para que você possa usar os seus dons e talentos na sua casa, ajudando seus pais a sonhar sonhos com a sua família, com seus amigos, com seus filhos. Às vezes você pode ser uma mãe solo, você pode ter tido a experiência de um divórcio. Enquanto você está passando por esse processo de divórcio, o Senhor está ali para fazer a sua vida mover, fazer com que o seu jardim seja florido. O jardineiro Jesus precisa entrar na nossa história. E isso não é um conto esqueci o nome da palavra, gente. Mas não é um conto de fábulas, é uma realidade. Jesus, muda a minha oração. Jesus, reconheça, porque talvez a gente vai se reconhecer no jardim anterior, a gente vai se reconhecer nessa escassez, nessa miséria de um jardim que não tem o cuidado do Senhor, porque a gente se fechou tanto e o Senhor está à porta batendo, dizendo, abre os portões do seu jardim, deixa eu mover sua vida, e aonde eu te enviar, vai, aonde eu falar, sente, sente, aonde eu falar, se levante. O que eu quero dizer, amadas, que enquanto nós esperamos, por mais miserável que seja a nossa história, o Senhor quer mover os nossos corpos para uma vida mais alegre, mais leve, mais divertida. O que eu quero dizer nesse vídeo é que nós podemos conquistar muitas coisas enquanto solteiras, não para nos deixar soberbas ou chegar um momento da nossa vida e falar, não preciso de homem para mais nada, mas é para poder entender o nosso valor em Cristo. E Ele quer que a gente floresça enquanto a gente espera. É simples. E florescer também remete a muitas curas, porque existem muitas orações que nós fizemos no passado e que não foram respondidas conforme nós queríamos, e faz com que a gente se prende a alguns lugares de bloqueios que impede com que nós sejamos movidas para portas de conexões. E são nessas novas conexões que vão estar pessoas, que vão nos conectar a pessoas, que vão nos conectar a lugares, e lugares vão nos conectar a propósitos, e propósitos vão nos conectar a pessoas, e um ciclo sem fim começa a acontecer de uma vida saudável em total transformação. São mulheres que são mães, e muitas vezes estão esperando alguém no Senhor, mas se prenderam a uma vida tão derrotada, tão miserável, que não vive a maternidade com os filhos, porque só espera ser feliz quando estiver casada, quando você pode ser feliz na maternidade, viajando, conquistando, decorando a sua casa para você e a sua família que já existe. São meninas solteiras que estão solteiras na casa dos mais 25, mais 30, 35, 40 e que se veem tão tristes que não conseguem se locomover para conquistar sonhos porque acham que são só dignas de viver o sonho do casamento. E isso faz com que a nossa vida se torne miserável. Se torne uma vida de total escassez, faltando recursos suficientes para a minha vida florescer. E sabe o que é que faz com que a nossa vida floresça? O jardineiro Jesus entrando com novas sementes. Porque a gente pode pensar assim, Ju, mas eu já sou crente, Ju, eu já oro, Ju, eu já tenho Jesus como meu único suficiente Salvador, e glória a Deus por isso, mas eu estou falando sobre o jardineiro Jesus entrar no nosso jardim e arrancar muitas orações que a gente fez, não no sentido de descartar essas orações, mas de plantar novas sementes. É um renovo e um avivamento que vai fazer com que a gente faça o que nós já fizemos no passado, mas hoje, com a maturidade que o Senhor nos colocou na vida que nós temos hoje, no lugar onde nós estamos inseridas. Às vezes nós fazíamos orações, eu fui mestre disso, eu fazia oração, Deus, eu quero casar com 20 anos, eu fui madura até os 30. Eu só comecei a amadurecer depois dos 30 anos. Então eu poderia fazer aquela oração fervorosa que eu fazia aos 18 anos, mas hoje com a maturidade dos 32, com a maturidade dos 33.
Ou seja, eu vou pedir o jardineiro Jesus para entrar nesse jardim escuro e arrancar todas as ervas daninhas e plantar sementes de oportunidades novas. Senhor, eu quero fazer tudo de novo que eu já fiz um dia, orar o que eu já orei um dia, mas agora com a maturidade de hoje, com a fé de hoje, com a santidade que eu tenho hoje, com a reverência e entendimento do propósito que eu tenho hoje. É permitir com que o jardineiro não somente esteja na porta, mas que ele tenha liberdade de arrancar as coisas passadas e plantar hoje oportunidades novas. Amados, o que eu quero dizer com esse vídeo, e agora eu quero destrunchar um pouco mais, a partir de então, algumas coisas práticas, porque a nossa vida sentimental não é uma miséria, nós podemos ter autonomias em fazer algumas escolhas para que nós não ficamos perdidas no tempo de espera, num campo que muitas vezes nos torna vulneráveis a muitos tiros, que são os gatilhos. Hoje, como eu falei com vocês, eu gravo esse vídeo em junho de 2026, junho, próximo ao Dia dos Namorados que já passou. E durante muitos anos da minha vida, enquanto cristã, eu servia os jantares de casais na minha igreja. E os primeiros anos, vamos dizer assim, vou ser bem sincera com vocês. Nos primeiros anos eu servia com muita alegria, porque eu falo assim, Deus, hoje eu vou servir o ministério de casais, mas ano que vem eu vou estar casada. Ano que vem eu vou estar namorando, no ano que vem eu vou estar noiva, no ano que vem vai ser eu sendo servida pelos outros, eu quero estar ali. E eu servia com muita alegria. Só que passou um jantar de casais, 2, 3, 4 anos, peraí, Deus, eu já não ia mais servir o jantar de casais com o mesmo entusiasmo dos primeiros anos. E aí, houve um momento da minha história que teve um jantar de casais, já estava passando pelos tratamentos do Senhor, pelos processos do Senhor, eu já tinha entendido que a gente não faz a obra de Deus para poder ser abençoado, a gente faz porque a gente é abençoado, então eu não faço a obra do Senhor como uma moeda de troca. E aí chegou novamente um ano de jantar de casais, e eu falei com o Senhor, Deus, esse ano eu não quero servir o ministério de casais por N motivos, e eu quero destrunchar a minha lista aqui na sua presença. Por que eu não quero? Motivo número 1, porque ainda é um gatilho pro meu coração. Porque eu me sinto frustrada enquanto eu estou ali. Senhor, motivo número 2, é um monte de jovens e adolescentes cheios de hormônios, e eu com mais de 32 anos servindo no ministério de casados. Eu não quero isso. Nos primeiros anos eu servia com amor, mas hoje é um gatilho servir ali. Me manda pra qualquer lugar, mas eu não quero servir o ministério de casados. Eu me sinto envergonhada. Eu fui tão sincera com o Senhor, tão sincera. Eu falei com Deus, Senhor, eu me sinto envergonhada. Senhor, eu com mais de 35 anos, no meio de um monte de menina e de rapaz que tá ali, a flor da pele, servindo com a expectativa que um dia eu tive, de que no ano que vem são eles. Deus, eu quero me abster disso, eu quero me abster desse momento, porque eu não quero me tornar inútil na sua obra, no sentido de não quero fazer mais nada, eu só não quero estar nesse ambiente. Eu quero estar no meu secreto com o Senhor, eu quero ser curada porque ainda estou fraca. Sabe por quê? O nosso maior erro, muitas vezes, é fingir que a gente não está machucado, é fingir que não tem gatilhos e se prestar a estar em lugares que vão nos ferir ainda mais porque simplesmente precisamos cumprir uma formalidade. Quando o convite veio, Ju, você pode servir? Não posso. Ju, mas eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque Deus conhece o meu interior. Eu falei com o Senhor que eu não posso estar ali. Isso se você quiser explicar muito. No meu caso, eu falei, não posso. Ju, mas eu não posso servir nesse dia. E as pessoas precisam entender. Porque quando eu assumo esse entendimento, na verdade, de que a minha vida sentimental não é uma miséria, eu começo a ter entendimento que eu tenho autonomia para decidir algumas coisas. E é nessa base que a nossa área sentimental caminha. Autonomia de decisão. Eu sou a protagonista da minha história. E não um fantoche nas mãos de outras pessoas. Porque eu sendo um fantoche, porque se eu não assumo a autonomia e o protagonismo da minha própria história, e até mesmo da minha própria espera, eu me torno um fantoche que cede às pressões que muitas vezes me encurralam a lugares que vão me ferir mais ainda. Que vão expor as minhas vulnerabilidades, que vão expor as minhas feridas. E eu sou a pessoa mais interessada na minha proteção. Eu sou a pessoa mais interessada na minha proteção. Você é a pessoa mais interessada na sua proteção. Então eu preciso calcular risco. Peraí, estão me enviando para um lugar, estão me pressionando a conhecer alguém que eu não quero conhecer nesse momento porque eu ainda estou ferida. Eu não preciso conhecer. Irmão, eu não quero. Deixa Jesus apresentar. Se for para ser, vai ser. Porque eu não posso aceitar pressões estando machucada. Entende? O que muitas vezes faz com que a nossa vida permaneça em miséria é porque a gente não tem autonomia para assumir a responsabilidade de discernir e de decidir o que a gente quer e o que a gente não quer. E isso torna a nossa vida miserável. Mas porque a nossa vida não é miserável, a gente tem o direito de decidir. Vocês conseguem compreender quão maravilhoso é isso? Eu decido sobre a minha história. Eu não preciso de um pastor me pressionar a conhecer alguém. Eu não preciso de uma revelação profética. É isso que Deus manda te dizer que é fulano, se aquilo não queimou no meu coração. Eu não estou dizendo pra gente duvidar de todas as revelações, mas se enquanto Jesus não falar comigo, eu vou ficar ali. Fala comigo, Deus. O véu já se rasgou. O Senhor tem autonomia e autoridade para falar ao meu coração. Se eu falo com Deus, se eu oro para Deus, se eu não pego uma ponte e mando alguém levar um recado para Deus e eu vou diretamente nele, ele vai vir diretamente em mim.
Eu falo isso de revelações porque eu vim de uma igreja onde os casamentos aconteciam assim. Deus manda dizer que o seu escolhido é fulano, o seu escolhido é ciclano, e as pessoas casavam, e teve um monte de casamento que deu bom, mas teve um monte de casamento que não deu bom. Porque as pessoas casavam por causa de revelação. Deus me deu uma visão que você é escolhido do fulano. E aí o fulano ia lá e casava com o fulano sem amor, sem nada do tipo. E a verdade, amadas, que esse entendimento de que a nossa vida sentimental não é uma miséria, não pode ser simplesmente uma teoria, ela precisa ser uma prática de posicionamento nas nossas vidas. É por isso que eu gravo esse vídeo, porque a partir do momento que você se identifica com todas as suas misérias, que você vê que a sua área sentimental é uma dor, é uma tristeza, é uma solidão, o Senhor, quando chega nesse jardim, quando ele está aqui para poder entrar nessa torre ou nos dar direcionamentos para a gente sair dessa torre, ele está nos dizendo algo muito simples, que a nossa área sentimental, ela é uma decisão. Eu decido a partir de hoje deixar Jesus dar novas oportunidades, me marcar com novas experiências. E a partir de então, foi o que eu disse há alguns minutos atrás nesse vídeo, nós temos uma autonomia de decisão. E que autonomia de decisão é essa, amadas? Nós somos as protagonistas das nossas histórias. Eu sempre bato nessa tecla porque essa certeza de que eu sou a dona e proprietária da minha história, ela me salvou de um sentimento de vítima eterna, de uma coitada eterna que eu me via. A partir do momento que eu sou a protagonista dessa história e eu entendo que a minha área sentimental não é uma derrota, não é uma miséria, eu sou aquela que soluciona alguns problemas e mediante as forças improváveis que eu tenho de não resolver, eu convido, eu grito pelo socorro que vindo da pessoa de Jesus e não da pessoa de um homem. Nós somos as pessoas que somos as mais responsáveis pela nossa segurança e bem-estar, e tudo começa com uma oração. Deus, eu não quero que a minha área sentimental seja eternamente uma miséria, então me torna a protagonista, a atriz que brilha na minha história, não para ofuscar outras pessoas, mas para ter entendimento de que a partir de agora eu preciso ter um novo posicionamento, e isso é independente da idade que eu tenho, se eu tenho 30 ou 50, eu não posso mentir. Muitas vezes nós estamos tão frustradas na área sentimental que a gente começa a mentir pro próprio Deus, já desisti do amor, já não quero mais. Isso é muito importante, a sinceridade perante o Senhor, uma oração sincera. Quando nós estamos orando somente pela área sentimental, no sentido de Deus me casa, me envia um marido, nós deixamos de cuidar do nosso jardim em oração. Nós precisamos desse cuidado, de sermos sinceras com o Senhor, aquilo que dói, falar, aquilo que é uma falta, falar, aquilo que é um desespero, falar pro Senhor. E muitas vezes nós não falamos, nós só pedimos. A oração que cuida do nosso jardim é a oração na qual nós somos sinceras com o Senhor, sem teatro, sem máscara, sem performance. A protagonista da história que precisa brilhar, muitas vezes está sem brilho, porque nós estamos acostumadas a vivermos até diante de Deus perante uma máscara. Nós, no processo de espera, nos tornamos, vivemos na defensiva. Às vezes as pessoas vêm falar qualquer coisa com a gente já ataca, porque estamos tão feridas que nós nos tornamos aquelas que machucam outras pessoas, justamente porque nosso jardim não está bem cuidado pelo Senhor. Não porque Ele não tem esse poder, mas porque nós tomamos a autonomia de nos fechar dentro desse jardim e acreditar que vai acontecer uma grande transformação. Gente, igual a imagem que eu coloquei do jardim, entraria alguém nesse jardim da sua vida? Esse é o nosso interior, muitas vezes, enquanto nós estamos esperando. Quando nós assumimos o protagonismo e entendemos que precisamos pedir socorro, e a oração sincera é o que vai abrir as portas desse jardim para que o jardineiro Jesus entre, eu estou falando que não podemos, nessa atual temporada da nossa história, nem nos relacionarmos com alguém porque nosso jardim não está preparado. Porque não é um homem que vai cuidar desse jardim, quem cuida desse jardim é o próprio Jesus. Enquanto solteiras, e entendendo que nós não precisamos e não podemos viver uma área sentimental miserável, eu quebro com os ciclos de padrões do mundo. Eu entendo que eu não posso falar que eu quero uma bênção de Deus, mas me comportar como alguém que não é uma bênção do Senhor, e muitas de nós estamos vivendo isso. A nossa vida sentimental não é uma miséria, porque eu não posso repetir os comportamentos do mundo. Eu não posso querer alguém que é de Deus, mas estar me doando como um objeto sexual, ficando com várias pessoas, transando com várias pessoas, mesmo dizendo que eu estou esperando em Deus. Existe um padrão a ser seguido. Um padrão que vai fazer com que o meu jardim seja florido, não somente metade dele florido, metade santidade, metade cuidado pelo Jesus, e essa outra metade eu cuido, essa outra metade eu destruo, eu depravo a minha própria história. Decidi que a minha área sentimental não é uma miséria, é um novo comportamento. Eu preciso agora ser 100% Jesus, entregar 100% para Ele a autonomia da minha vida. Eu preciso sair dessa zona de vítima, porque eu já tenho 30, porque eu já tenho 35, porque eu já tenho 40. Quantas vezes eu olhei pra minha história e eu me desesperei, porque eu via o tempo passando, as velhinhas de aniversário só aumentando, e Deus, acabou pra mim. Posicionamento, independentemente da idade que nós temos, faz coisas boas acontecer. Não estou falando de um processo de espera só para moças de 18 anos. Eu estou falando de uma espera com propósito. Dentro da minha dor, eu entendo que existem muitas mulheres que já passou da casa dos mais 30. E que estão vivendo processos dolorosos de espera.
E a nossa idade muitas vezes pesa, porque a gente pensa que só as meninas mais novas que são dignas de uma linda história de amor. Mas o Senhor está nos dizendo, saia dessa cena de vítima e se torne a protagonista com a idade que você tem. E creia. Mas e se eu não casar? Creia o tempo inteiro e mova o seu corpo a viver aquilo que você crê. Estar na presença do Senhor em funcionalidade, a viver a vida que glorifica a Deus e não mentir para Ele. Se você deseja, conta. Não minta para Ele. Eu fiz uma terapia uma vez com a minha psicanalista e ela perguntou para mim, você conta para Deus que você quer casar? E eu falei assim, conto. Mas você conta mesmo? Eu falei assim, não, eu só falo. Eu não conto, eu não me exponho para Ele. E ela me falou, então se abra, se exponha, ponha literalmente o seu desejo, não camufla ele, não. E a partir daquele dia eu comecei a falar, Jesus, eu até entendo que tem um tempo de espera, mas eu tô aqui pra te dizer, ó, eu quero muito uma pessoa. Eu quero ser preparada a ser uma mulher sábia. Eu não quero repetir ciclos que eu vejo em outras mulheres casadas. Eu quero me tornar adornada pelo Senhor em tempo de espera. E eu não menti pro Senhor. Eu aceitei o tempo de solteira enquanto mais de 30. Eu entendi o tempo de transição. Eu entendi o tempo de cura. Mas eu sempre fui sincera com o Senhor. Eu ainda quero. E isso me fez ter um relacionamento com o Senhor que era uma troca. Muitas vezes eu ouvia algumas brincadeiras na rua, algumas pressões das pessoas de forma de brincadeira, e eu ficava plena na minha situação, porque eu tinha esse segredo com o Senhor. Lá em casa a gente conversa. E outra coisa também, porque a nossa área sentimental não é uma miséria, você não precisa aceitar certo tipo de brincadeiras. A vida da mulher solteira, do homem solteiro, às vezes se torna meme. Aquilo que me machuca se torna brincadeira na boca de outras pessoas. Minha vida sentimental não é uma miséria, a sua vida sentimental não é uma miséria, e a gente pode se posicionar. Muitas pessoas começam a tirar a própria sarro da própria história, porque antes do outro mexer com aquilo que machuca ela já transforma aquilo numa brincadeira e acaba que se torna uma fuga. Só que aquilo que me machuca e é minha vida, eu posso me posicionar. Como no convite que eu falei, eu não vou estar porque era gatilho pra mim. Eu posso me posicionar mediante as brincadeiras. Se me fere, gente, não é brincadeira nem pra mim nem pro outro. Algumas situações o Senhor começou a me empoderar, a me defender. Então, às vezes as pessoas enviavam meme na internet, me marcavam, eu comecei a deixar de responder. E eu deixava visível para as pessoas que eu tinha visto, mas que eu não desejava responder. Eu fui tirando munição das mãos das pessoas, principalmente quando a gente compartilha muito com as pessoas sobre a nossa espera, e nem todo mundo tá na mesma visão. Algumas pessoas querem somente que a gente divida com elas alguma parte dos nossos segredos, para que elas realmente peguem essas munições e comecem a fazer brincadeiras, a espalhar os nossos segredos. Então, durante o meu processo de espera, porque eu entendi que minha vida sentimental não era uma miséria, eu me fechei, não no sentido de ser uma ostra, mas de confiar e estar 100% dependente do Senhor. No sentido que eu posso dizer pra vocês assim, eu tirei da mão das pessoas as munições que elas tinham pra poder me atacar. Então, as pessoas vinham brincar e eu me posicionava. Não gostei, fulano, a gente pode brincar de outra coisa? Eu não te dei autonomia pra isso. Olha, eu sou legalzinha, eu sou engraçada, eu sou brincalhona, mas nesse sentido, eu não quero que você brinca. Teve uma situação na minha igreja, uma vez, que chegou na minha igreja um pastor solteiro e todo mundo começou a brincar. Ah, você é solteira, Ju, ele também é solteiro e afins. E começou aquela pressão das pessoas e eu não gostava daquela pressão. E me sentia um pouco pressionada e meio constrangida com as brincadeiras. E aí teve um dia que ele cedeu as brincadeiras e eu passei, tava tendo um evento na minha igreja, eu passei e ele encostou a cabeça dele no meu ombro. Eu achei aquilo de tamanha invasão e fui pra dentro do banheiro da igreja e eu chorei. Falei, Deus, eu não estou gostando das brincadeiras. E eu não gostei da liberdade que ele teve de colocar a cabeça no meu ombro, sendo que eu não tinha intimidade com ele. Ele cedeu as brincadeiras e foi brincar junto. E eu lembro que o Senhor falou comigo freneticamente no banheiro da igreja, falando assim comigo assim, filha, eu dei autoridade pra você se defender. Eu estou dentro de você. Eu voltei, movida pelo Espírito Santo, depois de ter chorado ali no esconderijo. E cheguei, as pessoas continuaram brincando, eu voltei pra essa sala e eu falei assim, gente, acabou a brincadeira? Eu não gosto dessa brincadeira. E eu não dei autoridade nem autonomia pra vocês brincarem. Ali tinha meus líderes, tinha os meus pastores, tinha líderes meus de departamento e alguns irmãos. E eu falei assim, movida pela voz de autoridade do Espírito Santo. Eu não fui ali, arrumei barraco. Eu tenho certeza, convicção de que foi Jesus que me deu autoridade na fala pra que eu pudesse me posicionar. E foi todo mundo assim, ó, parado olhando. Eu entrei na sala, eu falei, saí, e eu senti dentro de mim, Deus, eles me ouviram, porque se eu tivesse chegado, reclamado, a brincadeira ia fomentar, ela não gostou, aí que as pessoas começam mesmo. Mas com a autoridade do Espírito Santo, as pessoas vão te ouvir e elas vão te respeitar, porque Deus está dentro de você, você pode se posicionar. Então, porque a sua vida sentimental não é uma miséria, você não precisa aceitar brincadeiras, você pode se posicionar, você pode simplesmente ignorar, você não precisa ficar rindo para poder fugir. Nós temos essa autonomia, minhas irmãs, de falar não quero, não vou, não gosto, até mesmo quando as pessoas começarem a pressionar a gente a tomar certas decisões que a gente não quer. Se você não quer conhecer uma pessoa, se você não está interessado em alguém e a pessoa está te pressionando a tomar uma decisão, você pode ter essa autonomia de falar não quero, porque a sua vida sentimental não é uma miséria.
Você não tem que aceitar qualquer tipo de recursos vindo pra sua história, porque você não quer. Às vezes as pessoas ficam empurrando pra gente, algumas pessoas que não tem nada a ver com a nossa história. Eu lembro na minha igreja, na minha outra igreja, que as pessoas ficavam brincando comigo, por que você não casa com o senhor fulano, que era um viúvo muito mais velho? E as pessoas brincavam com o fato de eu ser solteira e ele também ser solteiro. Vai lá, empurra a solteira da igreja pra essa pessoa. Todo rapaz jovem que chegava na igreja, homem que chegava na igreja, o meu pastor falava, nossa, esse podia ser o pretendente da Ju, até que um dia eu falei assim, a gente podia parar de brincar com isso? Porque isso deve somente a mim. Eu fiz essa escolha, amadas, de levar o meu processo de espera para o secreto. É uma decisão minha, não é uma regra, mas foi uma decisão minha de não ficar postando na internet, de não ficar compartilhando com as pessoas. Uma vez uma amiga muito próxima a mim falou assim, Ju, você já pensou no fato de Deus não querer que você casa? E aquilo me feriu, porque eu confidenciava ela algumas coisas da minha espera, porque eu via ela como minha amiga. Só que ela não tinha a mesma visão, tipo assim, na cabeça dela eu podia morrer solteira, mas no meu coração tinha um segredo. E aí o peso da palavra dela foi muito impactante pra mim, porque como eu via ela como uma amiga, alguém que eu conversava com ela e que ela conversava comigo tinha um poder, eu pensei assim, nossa, será que Deus tá usando fulano pra poder falar comigo? E até que eu falei assim, Deus, eu vou continuar conversando e confidenciando pro Senhor os meus segredos. Então eu não quero compartilhar com pessoas que não têm a mesma visão do Senhor e que vão ver a minha vida sentimental sem importância, porque pra ela, tipo assim, eu vou ser casada ou não casada, não mesmo, eu sou casada, eu sou mãe, eu tenho minha vida plena e perfeita. Então, já pensou você não casar, Ju? Tipo assim, no sentido de deboche, e eu não gostei daquela expressão dela, e a partir daquele dia eu decidi, a partir de hoje, eu só converso com Jesus sobre esse assunto, e foi onde eu mais me senti fortalecida, porque Deus não fazia ninguém de ponte, o que Deus tinha pra poder me corrigir, me edificar, me consolar, era diretamente dele pro meu coração, e foi aonde eu fui mais curada, foi o momento que eu me fechei, não pra poder aceitar uma sentença de dor, mas que foi no secreto, no meu jardim secreto, que o jardineiro entrou, e ali era eu e ele nos meus processos, nas minhas confissões, em tudo, foi Jesus e eu. E a partir desse momento que eu tive esse entendimento de que minha vida sentimental não era uma miséria, e que eu poderia florescer na presença de Deus, e que o Deus que me vê em secreto me honra em público, foi onde eu mais mergulhei a buscar cura, a buscar protagonismo, a buscar posicionamento, a buscar santidade, e em momento algum eu deixei de ser sincera com o Senhor, porque diante de Deus eu não precisava ser um teatro. Diante das pessoas, eu me fechei. As pessoas, nossa, mas a Ju tá super plena. Mas o Senhor sabia que eu carregava um segredo no meu coração. E pra Ele, eu não escondia esse segredo. Porque a nossa área sentimental também e porque também a nossa área sentimental não é uma miséria, eu posso, gente, enquanto espero, não aceitar ciclos na minha história. Não aceitar traumas que parecem ciclos sem fins. É tempo de cura. Eu não posso aceitar viver ou querer viver uma nova história de amor na minha vida e continuar aceitando as marcas do meu passado. A minha área sentimental não é uma miséria. Deus pode arrancar esses ciclos, me submeter a processos de cura. Em tempos de processos no secreto, e porque a minha área sentimental não é uma miséria, eu devo me resolver com o meu passado. Amadas, é libertador quando você olha para a sua história do passado e pouco se lembra dela, porque não existe mais traumas, não existe mais bagagens. Deus desfez as bagagens. É isso que nós precisamos entender, que quando o Senhor fala com o nosso coração, a sua área sentimental não é uma miséria, e a gente toma posse dessa verdade, eu estou dizendo o seguinte, tudo aquilo que me marcou, tudo aquilo que me feriu de forma muito negativa, não é parte do novo tempo que Deus quer construir. Então, nesse tempo todo de secreto, Ele desfaz tantas correntes, tantas amarras, tantos bloqueios com as minhas histórias passadas, com as minhas expectativas passadas e frustradas. Nós não precisamos carregar para a próxima temporada o medo de ser traída de novo, o medo de ser agredida de novo, o medo de ser abandonada de novo. Não precisamos. Se eu entender que a minha vida sentimental não é uma miséria e começar a buscar com todas as minhas fraquezas, até que elas sejam fortalecidas, um novo padrão de relacionamento que Jesus quer me dar, eu vou quebrar ciclos traumáticos, eu vou quebrar maldições hereditárias na minha vida, porque a minha mãe viveu, minha irmã viveu, eu também vou viver. A minha vida sentimental não é uma miséria, é uma constatação. Gente, pensa comigo, em nome de Jesus. É uma constatação, é uma decisão. Eu decido, Jesus, que a minha área sentimental não é uma miséria. Jardineiro Jesus, entra no meu jardim. Posicionamento, novo posicionamento faz coisas novas acontecerem. E não é um motivo para a gente criar novas práticas de defesa e nos tornarmos, às vezes, muito mais violentas do que antes. Porque no jardim medonho e abandonado, como eu falei, nós nos tornamos com uma defesa muito grande. Mas quando a gente tem um novo posicionamento, desse entendimento de que minha área sentimental não é uma miséria, eu começo a ter novos posicionamentos que vão gerar coisas novas na minha história. E não são posicionamentos de defesa para me especializar em altas defesas. São posicionamentos de cura. É uma autonomia de cura que o Senhor nos dá, poder de decidir, poder de ir e vir, poder de se locomover. Gente, isso é maravilhoso! É uma decisão que a nossa alma grita para que o jardineiro abra a porta e ele entre. Ele está à porta do seu jardim. Ele só não entrou porque você está cheia de
de teatros, de máscara, de performance, que tá tudo bem. Abra esse jardim, deixa Jesus ver a real situação, seja sincera com ele e tenha essa decisão nítida no seu coração. Jesus, a minha área sentimental, ela não é uma miséria. Eu não quero que ela seja uma miséria. Senhor, entra aqui, Senhor. Senhor, gente, tem hora na vida da gente, tem processos da vida da gente que a gente precisa gritar e fazer as orações que a gente nunca fez, as orações mais sinceras. E essa é a oração que é o pontapé inicial para que ele entre no jardim. E as demais orações, elas vão se conectando, elas vão entrando no eixo, mas tem uma oração que é desesperada. Tem uma oração que precisa ser a oração do entendimento. Eu não aceito essa vida miserável, eu não aceito esse processo de espera doloroso, doentio, cheio de possessividade, de traumas, de bloqueios, cheio de palavras de sabotagem, aonde eu me culpo, aonde eu digo que é o meu corpo, que é o meu passado, que é a minha história, que é isso, que é aquilo, que é os meus transtornos. Eu preciso tomar essa decisão desesperada perante o único que pode entrar nesse jardim. Digo de novo, não é um homem que vai construir esse jardim, é Jesus. E depois que esse jardim estiver todo lindo e maravilhoso, Deus atrai quem ele sabe que vai continuar sendo a manutenção desse jardim. A decisão de entender, aliás, o entendimento e a decisão que eu tomo a partir de então, de não aceitar a miséria na minha área sentimental, é um tempo de cura, de maturidade, de conquistas, de me libertar, de permitir que o Senhor me embeleze, de me embelezar, porque tem mulheres que até da autoestima se cuidaram. Ah, já que eu não sirvo pra nada, já que ninguém vai me amar, então é isso aí mesmo e pronto, acabou. Não. É tempo de se embelezar, é tempo de cuidar da alma, do espírito, do corpo, é tempo de amadurecer, de conquistas, é tempo de encerrar ciclos, de levantar de mesa, de abrir novos ciclos, é tempo de florescimento, a decisão, gente. É o próprio Jesus dizendo, filha, se decida, não aceite a sua área sentimental ser uma miséria, não coma dessas migalhas, aceite um novo alimento, não permita que dentro da sua alma entre nem mais um homem para você achar que ele que vai te florescer, sou eu que te floresço. Aceite e decida, entenda e decida. Gente, é uma verbalização. Quando vier algumas pressões, a gente fala, não aceito essa pressão, não aceito essa humilhação, não vou ceder a essa pressão de que a minha mente está dizendo para mim não estar em tal lugar, porque eu já entendi que eu sou a protagonista, eu brilho e a minha vida sentimental não é mais uma miséria. E a partir desse entendimento, eu me posiciono de forma diferente. A tudo aquilo que vier de Deus para minha vida, eu tenho um novo posicionamento. Eu não sou mais uma coitada, eu não sou mais uma vítima. Às vezes o Senhor, ele abre uma porta maravilhosa, mas a gente olha assim, não posso entrar, eu sou uma vítima, eu sou velha, eu tô passada, essa porta é só para as meninas mais novas. Mas como protagonista, e entendendo que minha área sentimental é uma miséria, a porta abriu, eu vou passar. Eu vou passar com ciência e consciência de que Deus que me enviou, de que Deus que me embelezou, de que Deus está me curando. Porque também muitas vezes a gente pensa que a nossa área sentimental não é uma miséria quando a minha vida estiver perfeita. Não, é processo. A partir do primeiro momento que você se decidiu, a partir de hoje, minha vida sentimental não é uma miséria, amanhã, independente de como estiver a sua vida, você já decidiu, a sua vida sentimental amanhã não é uma miséria. Por mais que você esteja com a casa toda bagunçada, com a vida em caos, você já se decidiu. É processo, é decisão. Decisão, amada, se você decide alguma coisa, é momento. Naquele momento você decidiu e a partir daquele momento a sua vida tomou um novo rumo. Decisão. A gente entende. É Deus que vai ministrar. Ai, Senhor, ministra no coração de cada uma dessas meninas que a área sentimental delas não é uma miséria. Ministra, Senhor, que essa palavra fique fixada no coração, na alma, em todas as novas decisões que essa mulher vai tomar daqui pra frente. Que ela não aceite ser humilhada, que ela não aceite rastejar por mais nada e nem ninguém, para nenhum outro recurso que não venha do jardineiro Jesus. Dê sementes de oportunidade, de novas experiências de vida, Pai, para que ela possa experimentar o quão maravilhoso é viver uma vida sentimental saudável enquanto solteira. Gente, é decisão. O que eu vou bater o tempo todo é decisão, é decisão. Jesus falou e eu decidi, foi o que aconteceu comigo. Quando Deus falou comigo, filha, igual o que eu contei pra vocês do dia do banheiro, que eu chorei porque eu me sentia humilhada. Nunca mais eu aceitei nenhuma brincadeira, gente. Nunca mais, porque eu tomei uma decisão naquele dia. Essa área não vai ser mais tocada por brincadeiras. E eu levei a minha sinceridade pro Senhor em um banheiro de igreja. Um monte de gente indo e vindo e eu lá parada em pé no vaso. Deus e chorando. Ele me ouviu aquele dia. E ele vai te ouvir, te dar autonomia para você decidir e tomar posicionamentos diferentes. A nossa área sentimental não é uma miséria. Eu estou gravando esse vídeo enquanto solteira e eu me decidi. Independente de quanto tempo o Senhor permitir que eu esteja como solteira, a minha área sentimental não é uma miséria. Eu não aceito todos os convites, eu não cedo a qualquer pressão. Eu penso antes de decidir e por mais que às vezes eu não penso, eu tenho autonomia de pensar como eu vou agir a partir de uma decisão que eu não deveria ter tomado. Porque eu sou a protagonista da minha história. Eu falei que eu fui curada com essa certeza porque Deus me deu essa sensação de que as escolhas que cabem a mim, cabem somente a mim.
E eu quero que você entenda isso também, para que você seja curada e seja posicionada, alinhada ou realinhada ao entendimento de que você não merece viver com uma sentença tão dura, presa em uma torre. O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer criar, gerar, fazer, escrever uma história nova para as nossas vidas. E tudo isso vem desse entendimento, desse novo posicionamento. Eu não aceito uma vida miserável. E a partir de hoje, eu decido que a minha área sentimental não é uma miséria. É decisão. Não precisa de um evento enigmático, precisa de um culto, como que a gente pode dizer, profético. É decisão. Aonde eu me decidi, gente, dentro de um banheiro. A partir daquele dia eu falei, Deus, eu não aceito mais viver rastejando, olhando para baixo, com vergonha da sociedade. Eu não aceito, dentro de um banheiro. Eu tinha nem 5 minutos para chorar, orar e voltar lá fora e me posicionar de uma forma diferente. Eu me decidi dentro de um banheiro. A minha vida sentimental não é uma miséria. E a partir daquele dia, tem alguns anos isso, inclusive, eu não mais aceitei certo tipo de sentença na minha história. E eu fui submetida a partir daquele tempo a um processo de entender em várias outras situações da minha vida, não somente em relação às brincadeiras, que a minha vida sentimental não é uma miséria. E quando a gente entende que a minha vida sentimental, a sua vida sentimental não é uma miséria, a gente vai sempre se posicionar. Deus fala comigo. E aí a gente vai começar a falar com o Senhor, porque a nossa postura muda, o nosso posicionamento muda, o nosso grito de socorro muda, porque a partir do momento que você entende que sua vida sentimental não é uma miséria, que você está presa no porão da sua alma, o seu grito não é Deus, me manda um príncipe encantado para me salvar dessa torre. O seu grito é Senhor, seja o Senhor, o rei que me salva dessa torre. Seja o Senhor que me tira desse lugar de escuridão, desse lugar de depressão, de miséria, e mova o meu coração. Gente, eu amo os contos de fadas. Eu amo. Mas a gente fica presa dentro dos nossos castelos e acha que o único príncipe que vai, Rapunzel, joga as tranças e vai nos salvar dessa dor, desse desespero, é um outro homem, quando na verdade é o próprio Deus. E então, essa mentalidade de que eu só vou ser salva nessa torre que eu estou escondida esses anos todos, é muito perigosa, porque faz com que a gente fique presa durante muito tempo. Existem homens que eles só vão chegar na nossa história quando a gente sair dessa torre e a gente transicionar para outros lugares. Ou seja, conexões. É muito isso, sabe? É entender que eu preciso sair da minha torre. Eu preciso sair dos lugares que eu tô sempre indo, mas que eu vi que virou tipo uma bolinha de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Eu vou e volto. E não acontece nada. Por isso que às vezes o Senhor precisa entrar nessa mesa de ping-pong, dar uma raquetada, pá, e enviar a bolinha longe. É por isso que muitas vezes o Senhor faz com que algumas situações aconteçam na nossa história para nos tirar da zona de conforto. E filha, vai viver conexões. Chegou o rei dos reis para nos tirar da zona de conforto. Ele vai lá e dá um choque de realidade nas nossas histórias. Porque a gente precisa mover o nosso corpo. A nossa área sentimental, ela não é uma miséria. Quando eu estava passando por um processo, eu fui fazer um propósito de oração com uma amiga minha, que também é cristã, em prol da nossa área sentimental. E eu estava muito triste, porque nós fizemos um propósito gigantesco, de uns 30 e tantos dias. E começamos o propósito entusiasmada, cheia de alegria. Na segunda semana, caiu as duas. Eu não aguentava mais fazer aquele propósito. Eu falava, Deus, vai dar em nada, eu não tenho ninguém é atraído por mim, eu não sou atraída por ninguém. Eu nem sei para que eu comecei esse propósito, devia ter ficado na minha, devia ter feito propósito para a área financeira, menos para a área sentimental. E aí um belo dia eu tava voltando da minha aula de funcional, já era bem tarde, e eu passei na porta vindo embora pela minha rua, eu passei na porta da casa de uma vizinha e tinha um carro, um carro em movimento. O carro tava parado na porta dela, mas o carro balançava pra lá e pra cá. E a gente já entende o que tá acontecendo, né? Gente, o que é isso? Tô andando, lindo e pleno na rua. De repente vem um carro, né? O carro tava parado e aí vem um carro na direção deles e lança o farol dentro do carro deles. E aí deu pra ver com todas as riquezas de detalhes, o que estava acontecendo dentro daquele carro. E eu tomei um susto, mas mantive a classe. Eu só olhei assim e eu vi a cena, né? De um casal da minha vizinha com um suposto caso no dia. Eles se beijando naquele momento todo e ela de olhos abertos e ele ali todo envolvido na situação e ela tipo assim, só deixando o negócio acontecer. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, nitidamente nesse dia, a sua vida sentimental não é uma miséria. Você não é um objeto, você não está na vitrine, eu estou te protegendo. Por que você está triste? Pior seria se fosse você naquela situação. Uma mulher bonita, nova, solteira, como aquela minha vizinha é, e se prestando a estar com o cara por causa do dinheiro, por causa do carro, por causa do status, mas não tinha amor naquele ato que eles estavam fazendo dentro do carro. Ela tava vivendo uma farsa, ela tava ali, tipo assim, como se ela fosse literalmente, faz o que você quiser, mas, tipo, eu não quero fazer nada. E eu fiquei com aquela cena na cabeça, o Senhor foi ministrando no meu coração, isso na segunda semana de propósito, que a minha vida sentimental não era uma miséria.
E ele foi falando comigo, filho, olha de onde eu te tirei, eu já te curei da dependência emocional, eu já fiz o seu corpo se mover, eu já te troquei de mesa, eu já fechei ciclos na sua vida, eu estou fazendo você ir e vir, eu te dei uma direção de propósito. E foi me falando tantas coisas boas que ele já tinha feito na minha vida. Por que você acha que eu abandonei a caneta para escrever na sua história? Eu não desisti da sua história. Eu não sou um autor que abandonei a caneta da sua vida. Eu estou escrevendo. Mas não é porque eu não cheguei no capítulo que você quer chegar que significa que eu não estou escrevendo a sua história. Eu continuo escrevendo a sua história. E é isso que eu queria falar com você. O Senhor continua escrevendo a sua história. Quem disse que Jesus deixou a caneta da sua vida cair? Quem disse que ele abandonou? Quem disse que a tinta da sua história acabou? O Senhor está escrevendo a história da nossa vida. Essa é a grande verdade, minha irmã. Quem diz, quem julga, quem pensa que Deus não escreve mais a história de amor da nossa história somos nós, em meio aos processos solitários, em meio à visão de uma vida miserável. Mas quando eu começo a entender que a minha vida não é uma vida miserável, que eu estou vivendo direções do Senhor, então se eu estou vivendo direções do Senhor, significa que Ele está escrevendo a minha história, eu posso compreender que Ele vai mover conexões para responder orações do meu coração. Só que muitas vezes nós nos bloqueamos tanto, nos prendemos nessa torre, e o Senhor quer escrever a nova temporada da nossa história, mas nós nos prendemos a pensar que não. Deus colocou lá, ó, no verso da folha, já escreveu um monte de coisa nessa folha. E aí, ó, tá aqui meu script. O Senhor já escreveu toda essa folha sobre a nossa história. Aí aqui no final, ele deu um ponto e ele quer virar a folha para escrever a nova temporada. Eu parei nesse ponto final. Eu parei. Eu digo, foi até aqui que o Senhor escreveu a minha história, só que ele quer virar outra folha e do outro lado tem uma folha em branco. Porque aqui ele me deu um direcionamento. Filha, viva pra minha glória. Filha, se levante. Filha, se mova. Filha, aceite esse convite. Filha, faça isso. Filha, levante o bumbum da sua cama e vá pensar em coisas melhores e maiores. Filha, vai viver pro seu filho. Filha, vai conquistar o seu diploma de faculdade. Filha, vai tirar uma carteira de motorista. Filha, vai visitar uma nova igreja. Filha, aceite o convite da viagem missionária. Aceite o convite de um retiro. Aceite um convite para uma viagem com seus amigos. Vai para não sei aonde. Deus está aqui, ó, direcionando novas coisas para ele virar a folha e do outro lado ele continuar escrevendo nossa história. A gente parou. A gente parou e a gente não obedeceu a próxima ordenança de Deus. A partir do próximo passo, vem a próxima folha. Vem o continuar da história que ele está escrevendo. Não é Deus que abandona a nossa história. É nós que, às vezes, não entendemos os novos direcionamentos para que ele continue a escrever. Amadas, quantas vezes eu parei a minha vida? Quantas vezes o Senhor me deu direcionamentos, inclusive para empreender, e eu paralisei. E Deus, por que eu estou vivendo uma miséria na vida financeira? Porque eu não estava disposta a obedecer o próximo mandamento, o próximo nível de direção do Senhor. E olha que loucura, eu sempre faço esse paralelo porque eu queria muito casar, eu queria muito conhecer uma pessoa, só que a minha vida estava uma bagunça, a minha vida financeira estava uma bagunça, eu tinha um propósito como empreendedora. Eu tô contando esse testemunho, nem ia contar não, mas eu vou te contar. Eu tinha um propósito como empreendedora. E todas as vezes que eu olhava pra minha história, eu via minha vida uma tremenda de uma bagunça. E o Senhor falando comigo, filha, obedeça o direcionamento de voltar a empreender. Esqueça o que se foi, porque eu tinha aberto meu empreendimento e tinha falido. E o Senhor me direcionava a tentar de novo. E eu tinha medo. E aí eu comecei a viver muita escassez de vida financeira, muitas faltas, né, vivendo muito apertada. E um dia o Senhor falou comigo assim, como que você quer conhecer alguém, sendo que pro próximo nível da sua história, você precisa organizar a temporada passada. Enquanto você não organizar a temporada passada da sua história, não cabe uma pessoa na sua história. Não cabe um casamento na sua vida financeira. Não cabe porque você mal consegue sobreviver. Mal você consegue pagar suas dívidas de solteira. Quem dirá se eu te dar uma nova responsabilidade como casada? Você não tem suporte, você não tem estrutura. Avança para a próxima temporada. Mova o seu corpo para a próxima temporada. E deixe que as conexões da próxima temporada te aproxime de conexões com pessoas que vão literalmente mover sua vida. Isso faz a gente entender por que a nossa área sentimental não é uma miséria. Porque eu tenho autonomia de decisão, eu tenho autonomia de ir e vir, eu tenho autonomia de conquistar as minhas coisas. Literalmente, enquanto eu espero, eu devo florescer para a glória de Deus. Viver uma vida em obediência, não é somente obedecer o que está escrito na Bíblia, não, é o que Ele fala também ao meu coração. Eu tô sempre batendo nessa tecla porque foi muito isso que aconteceu comigo. Gente, enquanto eu esperava, eu troquei de igreja 3 vezes. Não é uma coisa assim que eu tenho que fazer uma bandeira. Nossa, eu troquei de igreja. O Senhor foi da primeira para a segunda igreja, 4 vezes. 4 vezes eu mudei de igreja. A primeira igreja foi a igreja da minha mãe, que eu me converti, que eu me batizei, só que era a igreja da minha mãe, era uma igreja que eu não me encaixava, sabe? E aí eu fui para uma outra igreja. Essa outra igreja, ela fechou.
ela era uma igreja de sede e a minha igreja era regional. A segunda igreja fechou, então eu tive que procurar uma igreja no meu bairro. Aí a terceira igreja, ela teve um escândalo, até conto os testemunhos aqui no YouTube. Teve um escândalo de liderança e a igreja acabou porque o pecado foi muito horrível, muito exposto e não tinha condições a gente permanecer na igreja sendo omissos ao que estava acontecendo nos bastidores da igreja. Então eu precisei sair. E aí eu fui para uma quarta denominação, que é a igreja que eu tô hoje. Eu mudei tanto de lugar e tudo direcionado pelo Senhor, tudo movido por direções que Deus enviava. Não é uma apologia para você sair mudando de igreja, não, mas eu tô só te dizendo que no meio desse tempo todo, o Senhor mudou em muito a minha história. O Senhor moveu em muito os lugares que eu estaria cumprindo um propósito. Em todas essas igrejas, eu cumpri um propósito específico. Na primeira igreja, eu servi o louvor. Na segunda igreja, eu servi o ministério infantil. Na terceira igreja, eu servi o missões. E eu estou construindo uma nova história na quarta igreja. Isso nos mostra que quando nós estamos sensíveis ao falar e a permitir o agir do Senhor, e não estamos presos em uma torre, como uma princesa perdida e esquecidas, o Senhor nos move para muitos lugares que vão nos abrindo conexões. Nessa quarta igreja que eu estou, eu sirvo um projeto missionário na minha cidade, que eu encontro muitas pessoas de tantas igrejas, de tantas cidades, ou seja, a minha vida está indo e vindo. Eu não estou falando de que nesse lugar eu vou encontrar um marido, não. Eu estou falando de conexões. Em um lugar dessas que o Senhor está te movendo e que vai te mover, as conexões vão abrindo portas, vão abrindo portas, vão abrindo portas, e ali você vai conhecendo pessoas, e está cada vez mais visível a ser curada, a ser tratada, a estar aberta para novos relacionamentos e também ser vista para pessoas que querem te conquistar também. Isso são conexões feitas com propósito e direcionamento de Deus. No outro vídeo eu até comento sobre isso, que não é você chegar em todos os lugares que eu te enviar procurando quem é o meu pseudo marido. E todo homem que te cumprimentar, a paz do Senhor, irmã, nossa, é esse? Não, não é sobre isso. Não é sobre ser uma desesperada em busca de um marido. É sobre ser alguém que vive, que tem um entendimento de que Deus faz conexões. E dessas conexões, a minha vida vai se mover. E é nesse mover de vida que a minha área sentimental se torna saudável e todas as áreas da minha vida florescem em um verdadeiro equilíbrio. E no tempo que o autor de História de Amor escrever a minha história de amor, eu vou estar naturalmente florida em alguma mesa de conexão. É aquela velha história de que cuida do seu jardim, que você vai atrair aquilo que você é. Então, se você é um jardim ferido, você vai atrair pessoas que vão cada vez mais te ferir. Mas se você é um jardim cada vez mais bem regado e cuidado pelo Senhor, eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor, ele vai atrair para o seu jardim aquilo que ele construiu em você. Então, se hoje nós somos mulheres curadas, o Senhor vai trazer gente que também é curada. Se você tem um passado que foi transformado pelo Senhor, o Senhor vai trazer para sua vida alguém que vai respeitar o seu passado. Se você hoje é uma pessoa que o seu temperamento foi moldado pelas mãos do Senhor, Deus vai te trazer alguém que é o seu encaixe perfeito e essa pessoa vai continuar te moldando. Não é uma espera para uma pessoa perfeita, mas é alguém que dá continuidade àquilo que Jesus já está fazendo na nossa história. E muitas vezes a gente quer que essa pessoa chegue para curar o nosso jardim, para ser a pessoa que floresce o nosso jardim. Não. Primeiro quem floresce é Jesus e a pessoa dele para nossa vida chega para dar continuidade ao jardim. É como se ele fosse o jardineiro, o segundo jardineiro. E Deus, ele vai ensinar essa pessoa a cuidar do nosso coração, a ser aquele que faz a manutenção de tudo que Deus já cuidou, de tudo que Deus já curou. O processo de esperar no Senhor, por mais difícil e solitário que ele seja, ele é um processo de cura. Ele é um processo para que Deus nos ensine o nosso valor. E ninguém tem entendimento do próprio valor presa numa torre. O Senhor está nos convidando e nos convocando a sair dessa torre que nós estamos, ouvir atentamente o convite do Senhor, para que a gente desça todas essas escadas que nos fez ficarmos isolados, e a sermos participativas do plano que Deus quer fazer para nós no dia de hoje. Lembra aquela história que eu falei? Deus, ele vai arrancar todas as raízes de expectativas, de experiências. Deixa Jesus curar o seu jardim. Deixa o Senhor fazer de novo. Deixa o Senhor recomeçar a cuidar desse jardim. Às vezes você começou a cuidar desse jardim. Você quis fazer alguma coisa na sua história com a força do seu próprio braço. E de fato, nós vamos ter que usar a força do nosso próprio braço para muitas coisas. Mas também deixar com que o Senhor potencialize as nossas forças com a unção dele. Para que aquilo que parece pesado e impossível comece a se tornar real quando ele estiver cuidando de nós. E é sobre isso esse vídeo. Simples, claro, objetivo, mas para poder fazer com que a gente entenda o tempo todo. O tempo todo o Senhor está falando isso com a gente. Mova a sua vida. Viva. Floresça enquanto você espera. Seja curada em nome de Jesus. Eu gravo esse vídeo, como eu falei pra vocês, em junho de 2026. E a minha vida tem sido movida pelo Senhor. Hoje, como eu falei com vocês, estou em uma outra denominação. Eu estou servindo alguns ministérios fora da minha igreja também, como as viagens missionárias. Sou voluntária em um abrigo de crianças. Sirvo um projeto missionário na minha cidade também.
Hoje eu cumpro um propósito com as mulheres no meu bairro, nós temos um funcional com propósito, funcional de atividades físicas mesmo com propósito. Eu estou recomeçando a minha empresa depois de muito ter medo, uma loja de bijuterias folheadas e acessórios, com venda e revenda de bijuterias. Eu estou passando por um processo com os meus pais da gente reformar a nossa casa. Nós estamos pintando a casa, nós estamos organizando algumas coisas, economizando em todos os detalhes para a gente comprar móveis novos, porque a gente fez uma limpa na casa da gente para poder jogar todos os móveis fora e atrair novos móveis. E hoje o Senhor tem me feito entender que vida que Ele me deu é para ser vivida hoje, não para projetar no ano que vem ou na próxima temporada ou somente quando a pessoa do Senhor chegar na minha vida. Isso para mim é muito proveitoso, porque durante muitos anos, quando meu processo de espera foi doloroso, pesado e triste, eu tinha projetado uma vida funcional somente quando eu casasse. E o Senhor tem me feito viver uma vida que glorifica Ele, que é funcional, que pega realmente ali na força do braço, que vai ali fazer coisas enquanto solteira, com essa sensibilidade, com esse entendimento de que vida que eu vivo é um presente que o Senhor me deu para esse tempo. Então eu não posso ficar esperando que eu só vou cuidar da minha casa, eu só vou cuidar da minha família quando eu tiver a minha casa, quando for eu e meu marido, sendo que tem a casa dos meus pais. Esse pensamento veio desse processo de espera que o Senhor me fez florescer. Quando o jardineiro Jesus entrou na minha história, ele me fez ter esse senso de pertencimento, de protagonista, entender que eu já tenho uma vida e eu preciso florescer nessa vida. E eu queria deixar esse vídeo como uma mensagem ecoando nas redes sociais, aqui no YouTube, para que outras meninas e para que outras mulheres também vivam essa certeza. Você já tem uma vida. Então, viva, porque você não é uma miserável. A sua vida não é uma miséria, a sua área sentimental também não é uma miséria. Então, simplesmente viva. E ficamos por aqui e até o próximo vídeo.